Chegamos ao final da Taça Guanabara, final da primeira fase do Campeonato Carioca, e temos as 4 equipes garantidas na semifinal da competição. Flamengo foi o campeão da primeira fase, o campeão da Taça Guanabara. Volta Redonda, Fluminense e Vasco também avançaram à próxima fase. Um final dos piores possíveis para o Botafogo. Vou trazer essa informação na sequência do vídeo. Antes eu quero que você deixe um pouco da sua avaliação aqui nos comentários. Tudo que você pôde ver da primeira fase do Campeonato Carioca. Qual foi a sua grande surpresa positiva? Qual foi a sua grande decepção? Deixa o like também para mais conteúdos como esse, isso faz com que o YouTube direcione o vídeo para o maior número de pessoas. Também se inscreve no canal, estou sempre trazendo informações dos estaduais, daqui a pouco começa também o Campeonato Brasileiro. E bora para o conteúdo do vídeo. Primeiro, antes de falar sobre os cruzamentos, sobre os confrontos da semifinal, vou trazer os resultados dessa última rodada do Campeonato Carioca, da primeira fase do Campeonato Carioca, que foi ontem, começou ontem na verdade, começou nesse sábado. Foi até um ponto de estranhamento que eu trouxe, porque o que se tem naturalmente em últimas rodadas das grandes competições é jogos todos eles no mesmo horário, jogos até para não se ter um benefício de uma equipe ou outra em saber o que ela precisa fazer. A gente teve isso no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, enfim, nos grandes estaduais, nas grandes competições, a gente tem por padrão jogos no mesmo horário da última rodada. Não aconteceu no Campeonato Carioca, começou ontem com a goleada do Flamengo 5-0 sobre o Maricá. Teve também a vitória do Boa Vista 2-0, vitória importante, eu vou falar porque na sequência do vídeo. 2-0 do Boa Vista para cima do Volta Redonda. Sampaio Corrêa 3-1 sobre a Portuguesa. O Vasco 1-0 sobre o Botafogo. Fluminense 3-2 sobre o Bangu. Sim, o Bangu fez 2 gols no Fluminense, Bangu já rebaixado. E teve também a vitória do Nova Iguaçu por 2-1 para cima da equipe do Madureira. Madureira que começou a rodada dentro do G4, mas terminou saindo. E o que a gente tem de momento final, o que a gente tem de retrato final do Campeonato Carioca da Taça Guanabara? Flamengo com 23 pontos, campeão da Taça Guanabara e o primeiro colocado, sendo o primeiro colocado da primeira fase. Volta Redonda na segunda colocação. Fluminense ganhou 2 posições nessa rodada final. Vasco, o quarto colocado. Teve também aqui a condição do Sampaio Corrêa sendo o quinto. Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista entre a quinta e a oitava posição. Equipes que vão para a Taça Rio e o Botafogo aqui na nona colocação. O Botafogo não vai para a Taça Rio, o Botafogo não ficou nem entre as 8 melhores campanhas do Campeonato Carioca. É um tema que eu vou deixar para trazer em um outro vídeo, mas que mostra um pouco de quanto que o Botafogo terminou deixando de lado esse início de ano, o quanto que o projeto para essa temporada de 2025 é comprometido, pelo menos inicialmente, a partir desse planejamento talvez não tão bem projetado. Claro, é um Botafogo que é um John Textor que vai priorizar muito, isso já era muito claro, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Mundial, mas poderia ter ido minimamente bem com um planejamento um pouco melhor para esse início de ano. Termina não conseguindo nenhuma vaga na Taça Guanabara. Um ponto importante, principalmente olhando para a Copa do Brasil da próxima temporada. Então, o Botafogo vai ter que ter um grande campeonato brasileiro. O Botafogo vai ter que pelo menos pegar uma vaga na Libertadores ou a nona colocação do Campeonato Brasileiro para ir à Copa do Brasil de 2026. Muita irregularidade. Botafogo muito inconstante, além da não presença de um treinador, teve uma grande reformulação no elenco e a saída de peças importantes também, algumas que vão chegando e se adaptando ao novo clube, mas está aqui, o retrato do Botafogo de 2025 é só uma nona colocação de Campeonato Carioca, derrota na Supercopa Rei, também uma vida complicada que se tem na Recopa Sul-Americana. Maricá e Portuguesa dando sequência aqui na tabela e o Bangu rebaixado para a próxima segunda divisão do Campeonato Carioca. O que a gente tem com essas 4 equipes classificadas? A gente tem esses confrontos daqui. Flamengo e o Vasco por um gol.
por um gol. O Vasco fizesse mais um gol contra a equipe do Botafogo, o Vasco iria jogar contra o Volta Redonda na semifinal, mas não. Inclusive o Vasco foi muito próximo de ser eliminado também do Campeonato Carioca. O Botafogo conseguiu pressionar um pouco a reta final do jogo e poderia tanto o Botafogo como o Vasco morrerem abraçados nessa primeira fase. O Vasco conseguiu ainda assim sustentar uma vitória por 1-0, que leva o Vasco à quarta melhor campanha da competição e vai jogar contra o Flamengo. Jogo de ida com o mando do Vasco, jogo da volta com o mando do Flamengo, e tem um outro confronto, que é o confronto de Volta Redonda, segundo colocado da Taça Guanabara, contra o Fluminense. Primeiro jogo com o mando do Fluminense, segundo jogo com o mando do Volta Redonda, que é o representante do futebol carioca na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ponto de atenção é esse Volta Redonda. E é um ponto de atenção para esse jogo também da fase semifinal. Entendo que se tem um favoritismo, apesar de clássico, para esse Flamengo. A gente vem vendo o próprio retrato do Vasco nessa temporada. Eu falei bastante do Botafogo, mas tem um Vasco muito irregular, um Vasco com um projeto também que não passa tanta confiança, e a equipe dentro de campo também não passa tanta confiança. Então se tem um Flamengo bem favorito para esse confronto, e se tem também aqui um favoritismo teórico, até pelo fator de investimento, até pelo fator de elenco para a equipe do Fluminense, mas eu não me surpreenderia tanto se a gente tivesse um Volta Redonda classificado para a grande decisão. Tá? Volta Redonda, acredito que pode ser a surpresa dessa fase semifinal do Campeonato Carioca. Deixa um pouco da sua avaliação também, o que você espera para essa fase semifinal da competição, quem você acredita que tende a avançar. Favoritismo para o Flamengo aqui, e eu acredito que o Flamengo tende a avançar. Favoritismo para o Fluminense, mas eu ponho um ponto de atenção a esse Volta Redonda para a fase semifinal. Deixa um pouco da sua opinião, deixa o joinha também aqui abaixo. A gente teve uma primeira fase de muita irregularidade entre os quatro gigantes do Carioca, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Muita irregularidade de três, Fluminense, Vasco e Botafogo. Botafogo sofrendo ainda mais. Um Flamengo conseguindo, apesar de um início de competição, colocando a equipe base. O Flamengo conseguiu manter uma grande regularidade, uma grande consistência e conseguiu ser soberano na primeira fase. E agora vamos ver como essas quatro equipes se comportam nas fases semifinal, na segunda fase do campeonato estadual. Eu vou ficando por aqui, deixa o like para que o vídeo ganhe relevância se você curtiu. Também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Até a próxima.